Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 12 de junho, celebramos Santo Onofre. Santo Onofre viveu no Egito, na época que vai ali do final do século IV, começo do século V. Conta-se que na sua juventude ele enfrentou muito problema com o vício do álcool. Depois de muita luta, de muita persistência, de muita ajuda por parte da sua família e cultivando a espiritualidade, contando com a graça de Deus, ele conseguiu realmente superar o vício e depois dedicou-se à vida religiosa, entrou no mosteiro que ficava próximo à cidade de Tebas, no Egito, e depois decidiu seguir uma vida de eremita, vivendo sozinho no deserto. Ele contou para São Pafúncio que escutou claramente o chamado de Deus para ter uma vida como a de São João Batista. Daí ele decidiu sair do mosteiro e viveu sozinho no deserto por mais de 60 anos. Falamos em São Pafúncio e é através dele que nós sabemos a maior parte das informações sobre Santo Onofre. São Pafúncio diz que ele era um abade de um mosteiro e estava discernindo se o seu chamado também era para a vida eremítica, ou seja, para a vida solitária no deserto. Então ele foi fazer uma experiência de vida eremítica no deserto e São Pafúncio conta que, certa vez, depois de caminhar muito, sol muito quente, ele começou a passar mal, ter muito cansaço e desmaiou, até que ele viu a imagem de um homem muito diferente. Um homem com cabelo comprido, barba e vestido apenas com uma espécie de calça feita de folhas. Era Santo Onofre que ele conhecia. E Santo Onofre o acolheu, cuidou dele e ele passou um bom tempo convivendo com Onofre. Aprendeu muitas coisas com ele, viu que era um homem de profunda vida contemplativa, de profunda intimidade com Deus, testemunhou vários milagres na convivência com Onofre, de ir dormir ou voltar para o lugar onde eles dormiam, sem ter comido nada e do nada aparecer uma refeição, para que eles pudessem jantar. Enfim, ele aprendeu muito com a convivência com Onofre, acabou se santificando por meio dessa convivência e o próprio Onofre tinha dito para ele que Deus o havia enviado para cuidar do corpo de Onofre porque ele já iria morrer. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois dessa revelação de Onofre, ele ficou muito doente. São Pafúncio começou a cuidar dele com muita gratidão por tudo aquilo que ele tinha aprendido com Onofre, por Onofre ser uma presença de Deus muito clara para a vida dele. E ele, inclusive, São Pafúncio testemunha que viu um anjo dar a Sagrada Comunhão a Onofre pouco antes dele morrer. E logo que Onofre morreu, ele enterrou o corpo de Onofre e logo o buraco que ele fez na terra para fazer o enterro simplesmente desapareceu. Como se Deus estivesse dizendo que aquele corpo era extremamente celeste e não seria mais visto nem tocado por ninguém. Esse foi mais ou menos o entendimento que São Pafúncio teve. E logo ele começou a falar a outras pessoas sobre Onofre, dizendo que era um homem santo, um homem de Deus, e as pessoas começaram a pedir intercessão dele, daquele eremita que pouquíssimas pessoas conheceram e que tinha fama de santidade a partir do relato de São Pafúncio. E as pessoas começaram a receber muitas graças pela intercessão de Santo Onofre. Milagres mesmo aconteceram, curas completamente extraordinárias. Hoje em dia, por exemplo, na Espanha, é muito difundida a devoção a Santo Onofre e aos poucos ficou muito popularmente conhecido Santo Onofre como o padroeiro daqueles que sofrem de alcoolismo ou do vício pelo álcool. Ele, por conta da dificuldade que ele venceu na juventude, segundo os relatos, muitas pessoas ao longo dos séculos testemunham ter superado o vício do álcool
por intercessão de Santo Onofre. Ele também é considerado padroeiro dos tecelões, porque ele costumava fabricar a sua própria vestimenta, uma vestimenta muito simples, de modo semelhante ao que acontecia de fato com São João Batista. E as pessoas, enfim, ao longo dos séculos, não só os católicos apostólicos romanos, mas também os cristãos ortodoxos, são muito devotos a Santo Onofre e já testemunharam muitos milagres, muitas graças recebidas pela sua intercessão. Um santo que se escondeu para o mundo no seu tempo, mas que Deus quis revelar depois da sua morte através de um outro santo. Um santo despojado, que venceu os seus vícios pela graça de Deus, pela penitência, pela vida contemplativa e que deixou sua marca na história, não só pelo seu testemunho, mas pela intercessão na vida de tantas pessoas que se converteram, que receberam graças de Deus e que conseguiram de algum modo tocar a presença do ressuscitado pelas orações deste santo eremita que hoje nos acompanha no céu. Santo Onofre, rogai por nós.